Boa noite, gente! Chegou segunda! E quando chega a segunda, é dia do nosso projeto Descoberta do Diagnóstico. Que maravilha! Que delícia ter você aqui conosco. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão entrando aí em mais uma noite aqui com a gente, né? No Descoberta do Diagnóstico. E cada semana a gente vai recebendo novas histórias, né? Novas pessoas, a gente vai se conectando. E essa convidada de hoje aqui, a gente se conheceu através aqui do projeto. Ela estava assistindo uma live aqui com a gente e a gente se conheceu, tá? E hoje ela está aqui contando a sua história. E assim, já deixo o meu convite aqui para quem quiser compartilhar a sua história, que acredita que a história nos engrandece, né? A gente busca uma verdadeira inclusão e se a gente quer uma inclusão, a gente precisa conhecer outras deficiências, a gente precisa conhecer histórias. Eu acredito muito nisso e por isso que eu deixo o convite aqui a você para vir contar a sua história aqui comigo, tá bom? Me chama no direct, fala comigo, tá? Que a gente já agenda. Não é isso, Vânia? Já vou te chamar aqui pra gente conversar. Que delícia! Oi, Vânia! tudo bem? Maravilha, meu amor. Que delícia você aqui com a gente. Eu tava aqui contando que a gente se conheceu em uma live, né? Você tava Sim, aí nos comentários e hoje está aqui comigo. Que pois é. maravilha. E assim eu deixo o convite a todos, né? Quem quiser estar contando sua história, a gente vai conversar um pouquinho no particular e depois a gente compartilha aqui. Porque eu acredito muito, Vânia, que esse conhecer de histórias vai nos engrandecendo como ser humano, né? Então, assim, eu fiquei. Quando você me contou um pouquinho da sua história, eu falei: não, tem muita gente que precisa conhecer a história do Matheus, a história da Vânia. E assim a gente vai propagando, né? Eu acredito muito nessa força do conhecimento, da informação. Eu acho que o amor vai chegando na gente dessa forma, né? Gratidão por Sim, estar aqui, por aceitar o convite, né? Esse desafio de estar aqui com a gente. Não sim, é só por verdade? aceitar. É, sim, foi difícil, mas estamos aí, né? Aham, é isso aí. Mas assim, Vânia, para a gente começar o nosso bate-papo, eu vou te falar um pouquinho como foi que surgiu esse projeto Descoberta do Diagnóstico. Eu gosto de deixar para contar aqui, né? Para que as pessoas que estão assistindo possam entender um pouquinho o porquê desse projeto, né? Descoberta do Diagnóstico. Então, assim, para quem não sabe, eu tenho uma filha, né, de 14 anos que tem síndrome de Down. E na gravidez eu descobri que ela nasceria com síndrome de Down. Quando a gente recebe um diagnóstico, a gente toma um susto total. O mundo parece que o chão se abre. O mundo parece que dá mil voltas, né? Porque assim é diferente. Hoje a gente está com a história da Vânia. A Vânia adotou uma criança com deficiência, né? A gente vai conversar um pouquinho. Eu tive o diagnóstico. Eu esperava uma filha perfeita, né? Como a sociedade diz, né? Aquele filho perfeito, e de repente eu recebo o diagnóstico que ela vai nascer com síndrome de Down. De fato, vem aquele susto, aquele luto, tá? Mas depois a gente vai entendendo o que é e a gente vai normalizando, né? Então, assim, eu desde quando eu recebi esse diagnóstico, eu dizia que queria fazer alguma coisa pelas pessoas com síndrome de Down, tá? E nunca fiz nada, absolutamente nada. E aí o tempo foi passando, eu sempre lidei com muita naturalidade, né? Diante da situação, mas nunca fiz nada, só ficava dizendo que ia fazer e nunca fiz. Quando Luana fez 10 anos, Vânia, eu comecei a sentir algo muito estranho na minha vida, um bloqueio em vários aspectos da minha vida, né? E aí, com esse bloqueio todo, eu acabei me inspirando e escrevi um livro, né? Nosso bebê nasceu com síndrome de Down, e agora? E através desse livro, eu pude alcançar muitas famílias. Foi aí que eu descobri que essa questão de história, a gente pode ajudar pessoas. E através da minha história, eu ajudei muitas pessoas. E aí eu sentia vontade de querer fazer algo mais, mas não sabia o quê.
Aí veio a pandemia. Com a pandemia, essa questão do Instagram ficou na moda de fazer live, né? Todo mundo fazendo live, a gente em casa, né? Bora fazer live. E aí eu falei, não, eu vou por esse caminho também. Vou começar a fazer live, né? E aí eu conheci uma mulher que me inspirou muito, a Patrícia. E aí, através dessa inspiração, começou o projeto Descoberta do Diagnóstico. E aí, cada semana, a gente vai trazendo novos diagnósticos. Inicialmente, eu sempre convidava pessoas, né, com o diagnóstico da síndrome de Down. Só que o chamado foi aumentando. Eu falei, não, se eu quero uma inclusão, eu preciso conhecer, né, sobre paralisia cerebral, eu preciso conhecer sobre microcefalia, eu preciso conhecer sobre várias síndromes, né? E aí foi entrando doenças também, porque a gente começou a convidar pessoas que descobriam uma doença, né, no decorrer da vida, e assim foi aumentando o nosso mundo, né? E eu acredito muito que essa é a real intenção da inclusão, né, Vânia? A gente olhando, a gente está aqui hoje, de repente amanhã a gente vai fazer um exame e a gente descobre uma doença que a gente não imaginava. E aí vem a desestruturação da nossa vida, tudo isso, né? Então, esse projeto veio com essa intenção. Existe sim o desespero, a angústia na hora de um diagnóstico, mas depois tudo vai se acalmando, vai se melhorando, né? Assim, como a gente busca inclusão, eu comecei a fazer a live aqui e eu não fiz nem minha descrição, né? A gente tem muitas pessoas aqui na live que são pessoas com deficiência visual, que são cegas, e ela só está me ouvindo, não sabe nem quem é que está aqui do outro lado, né, Vânia? Então, me perdoe aí as pessoas que não estão me vendo, né? Literalmente com os olhos, estão me ouvindo. Eu vou fazer uma descrição aqui, tá? Eu sou uma mulher branca, dos cabelos grisalhos, estou usando óculos, um brinquinho de pérola, estou usando um colarzinho de pérola, com um vestido bege com detalhes pretos. E no meu fundo é uma parede completamente branca. Essa é a minha descrição, tá? Quando eu passar para a Vânia faz uma leve descrição aí para você, Vânia, porque tem pessoas aqui que não estão, que têm deficiência visual, né? Então, para a gente poder estar dando essa informativa, tá? E daí foi que criou esse projeto, né? Porque a gente quer abraçar todo mundo, né? A gente quer fazer uma verdadeira inclusão. E aos pouquinhos a gente vai conseguindo, né, Vânia? A gente vai esquecendo daqui, vai colocando do outro lado, mas a gente vai buscando uma verdadeira inclusão. E na live da Norma, que eu conheci a Norma também através dessas lives no Instagram, você estava aqui presente, participativa, comentando, contribuindo. Isso é importante, né, gente? Vocês que estão aí assistindo, podem colocar aí seus comentários, perguntinhas para a Vânia, né, no decorrer da live, porque isso é importante, tá? E a gente vai buscando informações, né? E hoje a gente está aqui com a Vânia, a gente conversou tanto no direct, né, Vânia? E aí, Vânia está aqui para poder contar um pouquinho, né, dessa trajetória. Para quem não sabe, eu vou colocar aqui nos comentários. A Vânia, ela é mãe do Matheus, né? Matheus que tem paralisia cerebral. Se apresente aí, Vânia. Eu vou deixar você mesmo falar um pouquinho quem é a Vânia, porque quando eu começo a falar, eu disparo, né? Então, fala um pouquinho aí quem é a Vânia para a gente poder começar a destrinchar a nossa conversa. Pronto. Primeiro me apresentando para os deficientes visuais, né? Eu também sou branca, Isso. tenho cabelo castanho. Eu uso óculos, um óculos claro. Eu estou usando um batom cor-de-rosa. Estou com um vestido azul. Eu uso um tal, eu sou consagrada na comunidade Shalom. Nós usamos esse sinal. E eu moro em Fortaleza, né? Eu sou solteira. Eu tenho 2 filhos. Sim. Eu tenho o Bruno, que tem 33 anos, que é biológico, e eu tenho o Matheus, que tem 17 anos, e é adotado, é filho do coração, né? Sim. E eu... Que maravilha. Assim, é interessante que quando o nome do projeto é a descoberta do diagnóstico, e essa descoberta do diagnóstico, para mim, foi interessante porque ela foi um revés, ela foi o inverso do que é para os outros. Porque quando eu conheci Matheus, ele tinha 8 meses. Matheus é gêmeo, com Marcos.
E a minha irmã conheceu o pai dele, eles viviam numa situação muito difícil, as crianças estavam quase morrendo, e ele pediu a minha irmã para ajudar, para cuidar das crianças. E ela, meio atordoada, viu aquela situação e trouxe os meninos. E no dia que eu conheci o Matheus, eu estava me formando, estava fazendo meu TCC, e ela chegou com aquelas crianças lá na casa e disse, meu Deus, e fazer o quê? Aí, vamos me ajudar. Aí eu fui com ela para casa dela, fomos eu, o Bruno e minha outra irmã, e a gente foi, e ali começou toda essa história, né? A partir daquele dia, nunca mais eu me afastei do Matheus. O Matheus era assim, ele tinha 8 meses, ele pesava 3,6 kg. Ele era desnutrido grave, ele tinha pneumonia bilateral, ele tinha baço crescido, fígado crescido, o que levava a crer que ele tinha AIDS. E aí ele muito mal, né? A gente foi internando, passando de um hospital para outro, e a gente foi parar num hospital de doenças infecto-contagiosas, que foi a salvação dele. Ele não tinha AIDS, ele não tem, mas como a gente não sabia a procedência, e tudo levava a crer que ele tivesse. Então lá Sim. ele foi, lá a gente conheceu uma infectologista maravilhosa, que deve tudo a ela, a doutora Ângela Gifone. Então ela, sabe, cuidou, passou a olhar o Matheus com outros olhos e começou a dar a ele um tratamento, aquele coquetel para aquelas crianças que tinham AIDS. E o Matheus, ele não emitia nenhum som, porque ele tinha o pulmão muito comprometido, né? Era uma pneumonia bilateral. Ele só saía lágrimas dos olhos dele, mas ele sempre muito expressivo, assim, ele tinha um olhar sempre muito expressivo. Sempre todo mundo que olhava para ele se apaixonava. E eu não sabia, e aí nesse hospital a gente se revezava, eu e as minhas irmãs. Umas ficavam com o Marcos em casa, que é o irmão gêmeo, e outras com o Matheus nesse hospital dia e noite. A gente tinha uma vida e a gente, de repente, se viu com essas crianças dessa forma. E eu não sei explicar, até hoje, Luciana, eu não sei verbalizar como foi isso. Mas eu não conseguia, eu sempre me emociono quando eu falo, Normal. porque quando eu chegava no hospital para cuidar dele, eu não entendia, mas eu chorava, eu tinha, sabe, chegou, eu passava vergonha, eu me falei, é seu filho? Eu falei, não, não é. E aí Deus foi colocando no meu coração esse desejo de ser mãe dele, de adotar. Aí a assistente social do hospital me chamou, me levou lá na ala das crianças. Até então a gente achava que ele tinha AIDS. Mas eu Sim. pensei assim, sabe, essa criança a mãe não quis, essa criança passou por mim. Se eu não ficar com ele, nunca mais eu vou ter paz na minha vida, sempre que eu lembrar que eu podia ter feito a diferença. E eu Sim. imaginava de colocar uma enfermeira para cuidar, continuar trabalhando, né? Eu tinha um determinado trabalho lá, que me dava uma boa renda, e pagava essa enfermeira para cuidar dele. Assim, inicialmente foi isso que eu pensei. Só que Deus tinha outros planos para minha vida, que eu não sabia, né? Na verdade, o Matheus foi uma intervenção divina para me salvar. E dali a gente, lá no hospital eu decidi, conversei com a minha irmã Isabel, falei, Bel, eu vou adotar os meninos. Ela falou, não, Vânia, deixa eu. Elas já ficavam com o Marcos era sempre muito lindo, muito esperto, e ele, todo Sim. mundo, né, se derretendo de amor pelo outro. E ela disse, não, deixa eu conversar com o Gonzaga, que é o esposo dela, pra gente ver. Aí um dia ela chegou no hospital e falou, Vânia, eu rezei com o Gonzaga e nós vamos adotar o Marcos. Então, tudo bem. Aí eu fiquei com o Matheus, e lá nesse hospital, né? Aí eu acolhi adotar essa criança com AIDS, né? Quando eu recebi o diagnóstico, 2 dias, porque naquele tempo o exame de AIDS passava 25 dias para a gente receber, era uma coisa. Uhum. E quando eu recebi o resultado que ele tinha paralisia cerebral, eu não sabia nem o que era, mas eu fiquei muito feliz. Eu fiquei feliz, porque, sabe, quem tinha aceitado, né? Uma criança com AIDS, Sim. paralisia cerebral era pinto, era quase nada. Uhum. E aí eu já saí dali com essa criança e já comecei, já fui para um local onde fazia as terapias Sim. multidisciplinares, As estimulações, né? sim. Aí a gente conhecia os pais e aí os pais disseram que queria fazer essa adoção consentida e a gente deu entrada
no fórum. E, assim, o Matheus chegou para mim dia 8 de maio de 2005, ele já tinha 8 meses. E a certidão de nascimento do Matheus, com o meu nome, foi emitida dia 18 de outubro de 2005. Você acredita que o juiz, na primeira audiência, só fez uma audiência, ele não sabia que o Matheus era especial, até hoje a gente não sabe explicar. E na primeira audiência que ele fez, quando a gente saiu, aí ele fez umas perguntas, você sabe que é definitivo? Perguntou para mim, perguntou para os pais. Aí quando a gente saiu para saber da próxima audiência, a moça falou, não, ele mandou fazer a adoção. E dali a gente só saiu, eu fui cancelar a certidão de nascimento, fazer outro, enfim, seguiu, né, o ritmo. E aí esse tempo, né, passei, a cada dia que eu ia vivendo com o Matheus, eu fui acolhendo uma nova vida, que era Então, deixa eu só recapitular aqui, Vânia. Então, você ficou com o Matheus e a sua irmã ficou com o Marcos. Com o Marcos. Então, essa facilidade, né, que foi para adotar, foi tanto para você como para o Marcos também, sua irmã, no caso? Não, a gente deu entrada junto. A minha irmã passou 14 anos para receber a certidão, tem pouco tempo que ela recebeu, porque o processo do Marcos tinha um nome errado lá na petição. E aí esse juiz, depois de alguns anos, ele se suicidou, chamava Doutor Pio. Ele se suicidou, aí mudou de vara, mudou de juiz, e aí demorou. Aí ela foi ter guarda provisória, guarda definitiva, e por último a adoção, que saiu tem uns 3 anos. E nós hoje moramos, Deus nos deu a graça de construirmos uma casa, onde nós moramos, eu moro embaixo, ela mora em cima, para não separar os meninos, Deus foi assim. Então eles convivem, eles são próximos, né? Eles vivem muito, eles são próximos. Hoje o Matheus tem 17 anos, é muito pesado. Eu tenho uma cuidadora que vem até o sábado, mas não vem no domingo. E no domingo ele me ajuda a tirar Matheus, colocar na mesa de banho, colocar na cadeira. Ele me ajuda muito com o Matheus. O Matheus é assim, louco por ele. Se ele chegar, ele já abre um sorriso. O Matheus, eu não disse, mas o Matheus, ele é tetra, né? Ele não tem controle cervical, ele não tem controle de tronco, ele é cadeirante, ele não fala, nunca desenvolveu a fala, porém ele desenvolveu algumas habilidades, né? Que a gente, quem convive com ele no dia a dia, ele é apaixonante. Eu sou suspeita, são habilidades que são habilidades, Vânia, que muitas vezes a sociedade não enxerga, né? Só quem convive é que tem noção dessa habilidade, né? E assim, Matheus, desde pequenininho, que ele faz terapia. Inicialmente comecei no TEP, depois a gente foi mudando, foi nas universidades. Depois eu passei, até o ano de 2016, assim, quase nada mudou em relação à vida do Matheus, ao desenvolvimento dele, sabe? Ele, assim, emitia sorrisos involuntários, ele não condicionava para o sim, nem para o não, ele não, sabe, não desenvolvia nada. E em 2016, eu tive contato com uma pessoa que me apresentou a terapia ABA, que a terapia ABA, ela é uma análise do comportamento aplicada. Na verdade, ela é uma ciência, né? E isso que ela pode ser aplicada a todo indivíduo que tenha atraso no desenvolvimento, né? E aí ela vai no autismo. Aí o autismo, ele começou, ele tem largos sucesso na aplicação, mas ele também vai no síndrome de Down, em Asperger, um monte de... Eu fiz uma pesquisa porque, assim, quando a gente se conheceu, foi justamente sobre esse assunto, né? Quando eu estava falando com a Norma, aí você falou para a Norma, você já tentou, já usou, você conhece, né? O método ABA. E aí eu fiquei curiosa e ali eu pesquisei. E, de fato, quando eu fui pesquisando sobre o método ABA, apareceu muitas informações voltadas para o autismo, né? Sim. Porque
onde ele começou a desenvolver, onde ele começou. Olha, a vida inteira eu fiz terapia com o Matheus, com fono, fiz o TO, que é né, o básico. E Sim, até então ele nunca tinha sido. O que acontece no ABA é que ele existe um plano terapêutico pensado e voltado para aquela criança, para aquele paciente, né? Aonde dentro das sim, habilidades, feita uma anamnese, uma avaliação, e dentro das habilidades que ele tem, se começa a pensar, ele é feito diário, né? Ele é intensivo, tem um atendente terapêutico, normalmente ela passa 1 hora, mas às vezes até 2 horas, dependendo da necessidade. Então, sim. ele tem a supervisão de um psicólogo e ele é aplicado por essa atendente terapêutica que vem todo dia, ele é a residência, ele é domiciliar, ele dá mais resultado porque a criança está no seu habitat ali, com as pessoas Sim. que amam, enfim. E ele, em 2016, essa pessoa me falou e eu fui atrás, comecei a estudar e vi era, que era possível. E aí a gente começou a aplicar. E olha, no primeiro ano, ele começou a ser aplicado em setembro de 2016. Já em dezembro, no relatório escolar, que o Matheus estuda, né? E Sim. no relatório escolar, a psicóloga, ela já colocou todos os avanços que ele tinha saído do sorriso involuntário, de pouco interagir, de ser disperso, ele já estava condicionando, olhando para a placa do sim, do não, dizendo o que ele queria, né? Sim. Ele já conseguia demonstrar com um sorriso ou com uma sensação de desconforto, meio que chorando, que ele não queria. E isso eu fiquei assim maravilhada. E ele continuou, né, em 2017, 2018. Em 2018, isso eu fazia particular, era um professor da universidade que aplicava aqui na minha casa. Mas aí depois eu passei pelo plano de saúde do Matheus, que é um plano que a gente, desde que eu adotei, desde que saiu a adoção, ele já tem mais de 16 anos, que é a Unimed Ceará. E aí eles Sim. passaram, existia uma empresa, a Imagine, que aplicava, e aí o Matheus conseguia, sabe, desenvolver. Gente, você vê uma criança que é quase no Então, estado então vegetativo. esse método, ele é coberto pelo plano de saúde, é isso? É assim, mas é através de liminar da justiça, né? Os Sim. planos não querem, não é fácil. Nesse primeiro momento, com a indicação do médico, esse plano ele chegou a contemplar várias crianças, mas depois ele cortou de todo mundo e aí ele mandou todo mundo ir para as clínicas e aí depois, mas o Matheus foi uma das crianças que continuaram. Ele tem uma atenção integrada de saúde que presta esse serviço. E eles continuaram, porque o Matheus o médico tinha solicitado o neuro, e aí ele continuou. Mas os planos de saúde normalmente não querem, mas os pais entram na justiça e conseguem, porque ele é muito eficaz. Ele é muito eficaz. Ó, a Luciana, o Matheus, hoje ele consegue escolher a roupa, você mostra para ele, ele diz o que quer. Ele consegue dizer o que ele quer comer, sabe? Você pergunta o que ele quer, ele olha, ele mostra assim uma coisa consistente. Não é mais involuntário como era, sabe? O Matheus, Aham. ele consegue, se eu estiver falando com alguém, alguma coisa que eu disse assim, a pessoa, ele entende que é ele sorri. Ele conhece a voz das pessoas pelo telefone, ele consegue, ele tem uma, então assim, ele conseguiu adquirir muitas habilidades. E aí, o que aconteceu quando chegou no final do ano passado? A Unimed suspendeu as terapias, entrou uma. Sempre que entra uma equipe nova lá, a Unimed suspendeu, porque eles disseram que o meu filho não desenvolveu o suficiente, que o esperado por eles. Eles aplicam um Hum. programa lá com cinco itens no programa. O Matheus conseguiu 2, não conseguiu 5. Gente, 2 coisas é muito para quem tem um filho especial que vai adquirindo alguma coisa. É assim um absurdo, né? Então eu estou nesse processo, eu estou numa época muito mexida, né? Por conta disso, porque o meu filho passei a terapia e eu percebo que ele vem regredindo, existe uma regressão, ele vai perdendo umas habilidades
Desde Porque dezembro deixa ele de está estimular, né, Vânia? Deixa de fazer estimulação. Pelo que eu entendi aí desse método, ele estimula aquilo que realmente a pessoa precisa ser estimulado, né? sim, Não sim. é uma coisa E, padrão, é específico não, para cada paciente. Que pronto. legal. No caso dele, que ele tem espasticidade, mas ele tem um lado melhor, que é o lado direito, o lado esquerdo dele funciona melhor. Então, ele aponta objetos com a mão esquerda, ele toca no tablet para trocar o piano, ele consegue tocar lá no tablet, né? Ele estava evoluindo para a tábua de comunicação alternativa, a gente já estava nas figuras, eu mostrava a figura e o que ele escolhia, se fosse a geleia, eu dava um pouco de geleia para ele, junto com a terapeuta. Ele já estava, assim, fora da terapia, ele já estava reproduzindo sons, ele tenta, né, sons parecidos, né, com que ele tenta mostrar o que ele queria, às vezes ele queria ver no tablet, às vezes queria ver na TV, isso uma coisa que era impensável durante 14 anos que meu filho fez terapia nas clínicas, físio, fono e TO. Eu me matando, correndo para um canto nesse trânsito difícil, levando o menino sem ter vida, levando o menino para um canto, levando o menino para um outro, e sem resultado nenhum. Depois dessa bendita terapia ABA, depois vocês dão um Google aí, gente, né? Não tem lá muita. É, eu acho que Né? vale muito a pena, assim. E assim, Vânia, ultimamente a gente tem trazido muitas histórias de casos de paralisia cerebral, né? A Mena está aqui assistindo, já deixou o recadinho aqui, Mena. Eu nem. Deixa eu ler aqui a mensagem que Mena colocou. Você não só adotou o Matheus, Vânia, você adotou o amor, um novo conhecimento, história linda. E tenho certeza que vai motivar e melhorar muita gente. Verdade, Mena. Mena tem paralisia cerebral, né? E ela já fez aqui uma live. Não sei se você assistiu a live com a Mena, se você já conhecia o projeto. Foi Não, antes da não. Norma. Você conheceu o projeto no dia da live de Norma, não foi? Eu sigo a Norma, o Gabriel é atendido pelo mesmo ortopedista do Matheus, o doutor Davi Moché. Sim. E um dia ela fez que é um médico maravilhoso, que tem me ajudado bastante também com o Matheus nas questões, né, as deformidades que vão Ah, é, a Norma é de aparecendo. Fortaleza também, né? A Norma é de Fortaleza, eu não tive a oportunidade. E o meu filho estudou na mesma escola que ele estudava. Eu vi a história Foi? dela depois, né? O meu filho mais velho, o Sim. Bruno. E aí, naquele dia, esse é um horário que eu me recolho com o Matheus, porque ele tem dificuldade para dormir. E aí eu Sim. faço, né, a higiene do sono, a terapia do sono com ele, eu já me recolho, apago as luzes, diminuo. Aí eu fico no celular, por isso que eu não falo, só alguma coisa, porque. E aí eu fico vendo as lives que me interessam, alguma coisa que. E aí naquele dia eu gosto de ver a Norma. A Norma ela tem a capacidade de escrever, né, de botar para fora, às vezes, os sentimentos que eu sinto e não sei explicar. E eu gosto muito de ler Aham. o que ela coloca. Gosto de ouvir ela Verdade, falar verdade. também sobre a luta dela com o Aham. Gabriel. E a partir daquele Sim. dia eu passei a conhecer. Aham. Que delícia. E assim, Vânia, ultimamente, as últimas lives, se eu for parar para ver, porque eu não escolho, né? A segunda vai ser sobre síndrome de Down, vai ser sobre paralisia cerebral, microcefalia. Eu não faço isso. Eu vou colocando, eu vou dando as datas, né? E as pessoas vão escolhendo. Então, assim, ultimamente tem vindo muitas histórias de paralisia cerebral, né? E o que eu vejo é que são vários níveis, né? Eu não sei se pode ser dito assim, se é nível, se é É, grau, né? Mas assim, tem várias situações de paralisia cerebral, né? Muitos casos. A é, Mena aqui, ela tem paralisia cerebral também, a Natália Bueno também está aqui presente, ela tem também paralisia cerebral, fez live recentemente comigo. Então, assim, são vários níveis, né? são. A do Matheus é moderada. Ele é moderada com espasticidade, que deixa ele ficar duro, né? E aí ele tem movimentos involuntários. É muito difícil para ele controlar o movimento, né? Com a terapia, ele vai com o bracinho esquerdo, mas é com muita dificuldade. E ele é tetraplégico, usa cadeira de roda, não tem controle,
Mas a gente acredita que muito do cognitivo dele foi preservado e quando é estimulado, ele vem dando retorno, né? Sabe, adotar o Matheus, assim, eu vi aí várias perguntas assim. Pergunta que mais eu escuto. Você sabia? Você sabia, Uhum. né? E eu sabia, né? Eu, quando adotei o Matheus, eu sabia. Né? Então, é assim, não foi eu não escolhi, hoje eu vou adotar uma criança. Ninguém escolhe assim, né? Deus me escolheu Sim. para ser mãe do Matheus. E eu tenho vivido muitas lutas, né? Desde que eu conheci o Matheus agora, eu estou trilhando uma luta danada com esse plano de saúde, de ir para a justiça, de Sim. pedir um relatório. Mas eu tenho tido muitas alegrias também. Eu tenho vivido muita coisa. O Matheus, ele me portas. Sabe, onde eu boto essa cadeira de roda com o Matheus? Matheus viaja. O meu filho mora em Belém, nós já fomos 2 vezes lá em Belém. Matheus vai de avião. É uma festa. Uma festa desde a hora que sai de casa, porque ele já sabe que vai no avião, conversa, né, interage com todos os comissários. É uma festa, tudo para ele. É Nós porque já assim, fomos. eu acho, Vânia, desculpe lhe interromper, mas assim, você falando, e eu vejo assim, o ser humano, né? Infelizmente, a gente quando pensa assim, adotar, né? A gente imagina assim, tem que adotar, aí porque eu acho que na hora de adotar você coloca toda a exigência, né? Quem está adotando coloca ali as exigências. É como se você quer tudo perfeito, como se existisse alguém perfeito, né? Então tem que ser assim, assado, né? Desse jeitinho, tal, tal, tal. Quantos anos, se é homem, se é mulher, se é negro, se não é. Então, assim, são várias coisas. Por quê? Porque a gente imagina que essa perfeição é o que vai trazer a nossa real felicidade. E a gente não se dá conta que a felicidade não está na perfeição do ser humano, né? Fisicamente. Tem outros pontos que a gente precisa colocar em pauta. E assim, você é uma das mulheres, né, que eu conheci dentro desse projeto, e mulheres que adotaram crianças com deficiência por escolha. Por escolha. Você aqui é a quarta ou é a quinta história nesse aspecto de adotar criança com deficiência. E isso me dá uma emoção intensa, porque assim, adotar já é um ato de amor. E é legal a gente falar isso, porque muita gente diz assim, adotar é um ato de coragem, né? Eu já ouvi muito isso. E eu não vejo coragem em nenhum ponto. Eu não enxergo como um ato de coragem. Eu enxergo como um ato de amor, né? E aqui eu quero reproduzir aqui a fala da sua nora, que está aqui. Ela botou orgulho da minha sogra. Exemplo de amor incondicional a todos nós. E é Beijo, verdade. Márcio. E é verdade, porque assim, ó, o adotar já é um ato de amor que é para poucos, não é para qualquer pessoa. E você adotar uma criança sabendo ela que tem uma deficiência, que você não sabe o que é que vem, isso é uma fé muito grande, isso é uma prova de fé, né? Então, assim, eu tiro realmente meu chapéu, assim, é amor incondicional mesmo, assim, me orgulho de conhecer uma pessoa assim. Parabéns, viu, Vânia? Tá, Pessoas assim que o mundo precisa, né? É é, emanando esse amor, porque o planeta precisa disso. e o amor, a gente exerce ele quando a gente ama e quando a gente é amado. Sim. E quando a gente ama sem receber nada de volta, sem esperar nada de volta, é assim a forma mais pura, né? Você, como uma criança dessa, lá no Sara, o meu filho é atendido pelo Sara aqui em Fortaleza. Então, eles têm uma coisa que eles falam, assim, mãe, o seu filho não é dessa forma, mas seu filho é especial. Vá à luta, vá trabalhar, vá fazer ginástica, vá dar sequência à sua vida, porque vai chegar um tempo que essa criança não vai lhe dar retorno nenhum. Então, assim, bola para frente, né? Bola pra frente. E é isso mesmo, você vai se doando, né? Você vai amando, você vai esquecendo de si, e é uma coisa que vem lá de dentro, né? Aquela coisa, preferia que fosse comigo, não fosse com ele. É um sofrimento. É um sofrimento Aham. quando você vê a criança sofrendo. Mas assim, a gente vai vivendo, eu aprendi com o Matheus, eu aprendi.
várias coisas. Ele me ensinou, assim, sem falar, ele me ensinou muito, né? A dialogar, a escutar as pessoas, a ver, sabe, os pequenos detalhes, a perceber que um dia ele moveu um dedinho, né? Que aquele dedinho do lado esquerdo ele movia de um jeito diferente e aquilo fez uma grande diferença. Então, eu passei a prestar mais atenção nas pessoas, no meu entorno, Sim. né? Passei a prestar atenção no que realmente importa para Deus, né? No que realmente Sim. importa para a vida, sabe? A minha vida, quando eu peguei o Mateus, eu parei de trabalhar. Eu passei 2 anos sem exercer nada. E nesse tempo, eu vivi única e exclusivamente da providência divina, providência de Deus, através das minhas irmãs, que me sustentavam. E nesse tempo não me faltou nada, nem sequer. Para o meu filho começou a trabalhar, já seguiu, nem o perfume francês, que eu gosto de usar, sabe? Quando ele estava acabando, alguém disse, olha, Vânia, eu viajei e eu trouxe esse perfume para você. Eu falo do perfume, Márcia, porque o perfume é uma coisa supérflua, é uma coisa que a gente passa sem ele. Mas é o mimo de Deus, assim. Deus, ele é Sim, atento, Deus, ele está olhando para a gente toda hora, né? Então, assim, com nos certeza. momentos difíceis, assim, Senhor, eu sei que eu vou suportar, né? Eu sei que às vezes eu me irrito com os órgãos quando eu tenho que lutar, eu tenho que ir à luta por eles, assim, que desumanidade, que falta de humanidade, que, sabe, eles, por exemplo, eu viajei o ano passado 2 anos para visitar o meu filho em Belém, e por conta disso, o plano de saúde veio em cima de mim, porque eu parava com as terapias do menino por uma semana, por 10 dias. Mas veja que absurdo, Márcia, você. Márcia, lembra da minha coisa, da minha nora. Você, sabe, você está dando àquela pessoa, aquela criança, já é um adolescente, o meu filho, a Sim. oportunidade de ter uma vida parecida com o que é normal, né? De viajar, de ver pessoas. E ele ama. Nós Sim. fomos em Belém, fomos De ver se os botinhos. divertir, de Ele nadou usufruir com a os vida. botinhos, ele nadou com os botinhos, pegou nos botinhos, ficou morto de feliz. Quer dizer, como que você não vai patrocinar isso? Como que você não vai... Nós, em 2017, a minha comunidade teve uma audiência particular com o Papa Francisco e nós fomos para a Europa. Nós fomos, eu e Mateus, fomos para a Itália e nós Eu vi fomos a receber... foto. Eu fiquei É, emocionada com aquela foto, o Papa foi, beijando ele. foi, exatamente. Nós fomos recebidos lá no Vaticano. E muito bem, lá na frente, ficamos na frente, o Papa desceu. Eu sou católica, eu acho que para mim, é o que as pessoas aqui dizem, é a vida, né? Porque era o que mais eu queria ser abençoado pelo Papa. Então eu falei com ele me abençoou, abençoou Mateus, me deu um tercinho de presente. Então, para mim, depois eu fui em Fátima, lá, nós fomos na França, e Mateus junto, e Mateus junto, né? Tentando vir. Então, assim, eu vivi por conta do Mateus, tenho vivido muitas alegrias também. Não é só Sim. tristeza, né? Não é só. É porque quem não conhece, ó, tá, eu tava trocando, chamando Márcia aí por Mas Márcia. a minha nora, porque é uma pessoa maravilhosa, que eu quero muito ver a ela. Amo muito. Até eu tô chamando Márcia. Então, mãe, as pessoas que não conhecem, e isso assim, eu entendo perfeitamente, né? Um dia eu também pensei desse jeito, mas assim, quem não conhece acha que ter um filho com algum tipo de deficiência, né? É um bicho de sete cabeças. As pessoas não, pelo fato de não conhecer, isso é um desconhecido. Eu posso até pensar isso pensando numa criança com paralisia cerebral e uma outra deficiência, porque eu não conheço, né? Eu não tenho esse olhar hoje, mas há 14 anos atrás eu teria com certeza, né? Mas assim, não tem diferença no aspecto da maternidade, né? A diferença são coisas que a gente enxerga e, de repente, uma mãe que tem uma criança com algum tipo de deficiência não enxergue. Por exemplo, isso você falando, olha que olhar de satisfação por ele mexer um dedo, por ele ter algumas vitórias que, para uma mãe chamada de típica, né, nem olha isso, nem presta atenção. Mas, assim, o quanto foi importante para mim quando o Luana andou. Porque a gente tem aquela expectativa de que a criança com síndrome de Down vai demorar de andar. Então, assim, toda aquela expectativa, quando ela deu
leu a primeira palavra, escreveu o nome, coisas assim que para ela tem a dificuldade, tem a limitação. Então, assim, no seu caso aí, você falando, o seu olhar, quando o Mateus conseguiu mexer um dedo, que eu também não presto atenção nisso, porque não é uma dificuldade que é da minha filha, né? E a gente ter a oportunidade de prestar atenção em pequenos detalhes. Às vezes a gente quer o grande, mas são nos pequenos detalhes que a gente precisa ter mais atenção. É ali que Deus está voltado para o coração da gente, né? Então, esse olhar que muitas vezes a gente não tem no nosso dia a dia, né, Vânia? É, sim. E com as pessoas, acaba a gente vendo as Com as pessoas de pessoas. outra Isso. forma, passa a ver assim, meio que a alma, né? Eu digo que entre eu e Mateus existe assim, uma simbiose perfeita, porque ele não nasceu de mim, né? Nasceu da minha barriga. Mas ele nasceu no meu coração, ele nasceu para mim. Né? E Aham. assim, eu consigo saber quando ele quer, quando ele come que está com desconforto, né? Com azia, eu consigo saber a hora de levar ele no banheiro, quando ele quer fazer o dois. Como você sabe? Não é igual a mãe. Quando a mãe recebe um bebê, não vem com manual. Né? E aí ela vai ter que ir se adaptando, Isso. prestando atenção. Né? E ele, até hoje, eu desenvolvo isso com ele. Assim, só no olhar, só de saber se ele quer, se ele não quer aquilo, se ele gosta, se ele não gosta. E isso me fez mais humana, isso me fez mais perto de Deus. Assim, é claro, tudo eu vejo pelo viés cristão, pelo viés da, da, Sim, da minha religião católica de Jesus. sim. Para mim, todos os dias, quando eu olho para o meu filho, assim, Senhor, muito obrigada, porque tu me deste a oportunidade de cuidar de Jesus. Para mim é Jesus, que ele me deu, né? E um dia, e aí, Vânia, né? Ele foi lá, você cuidou bem, né? Como é que foi? Então, assim, o Mateus, ele é abençoado de tudo, de todas as formas, de todas as pessoas que se achegam a ele, assim, rapidamente elas começam a gostar dele, começam a se afeiçoar a ele. Eu tive visita na minha casa, os meus primos, a Cida e o Bento, e acho que com 5 dias ele já estava assim, melhor amigo do Matheus, o Matheus melhor amigo dele, sabe? Já consegui conversar com o Matheus, perguntar e Matheus responder. É assim, só a gente convivendo é que a gente vai vendo o Aham. tanto que é leve. Isso que você fala, eu entendo perfeitamente, né? Eu falo sempre isso. Eu não consigo viver, eu não consigo fazer nada na minha vida se eu não trouxer Deus, se eu não trouxer a espiritualidade. E às vezes, esses dias eu estava até conversando com meu marido sobre isso, a gente falando, né? Às vezes no trabalho as pessoas falam assim: ah, você tem que deixar seus problemas de casa em casa e vir para o trabalho, né? E eu não consigo separar isso, porque para onde eu for, meu valor maior, minha família vai junto comigo. Então, se eu não estiver bem em casa com meu marido, com meus filhos, eu não consigo desenvolver um bom trabalho. Se eu espiritualmente eu não estiver bem, eu não consigo fazer nada. Não dá para não fazer, né, algo potente se a gente não estiver bem espiritualmente. Eu penso dessa forma, como você está falando. E talvez eu acho que a maternidade tenha aflorado isso, né, Vânia? Eu Sim, acredito muito nisso. E com sim, quando a gente. certeza essa maternidade tem aflorado essa questão da espiritualidade. Pelo menos para mim, eu posso bater carimbo nisso, né? Minha Para mim. espiritualidade. Depois da maternidade, eu não digo nem só a maternidade pelo fato de Luana ter síndrome de Down, porque o meu filho, o segundo, né, Luan, que não tem nenhuma deficiência, né, pela sociedade, né, porque todos nós temos algum tipo de deficiência, eu acredito, mas assim, ele aflorou ainda mais esse meu olhar espiritual. E a Mina, que está aqui presente, ela colocou aqui, ó, eu não vejo Deus como um personagem. Vejo Deus como uma força que domina o mundo e joga todos os tipos de amor, paz, conhecimento no mundo. É isso, Mina. Cada um tem uma forma de olhar Deus, né? Eu também não vejo Deus como personagem, eu vejo Deus como o criador de tudo, né? Ele é o dono de tudo isso aqui. E a gente tem que trazer justamente isso. Isso que a gente está aqui conversando, a gente está trazendo Deus para isso aqui. Muitas vezes as pessoas querem denominar Deus de uma forma.
e acabam não respeitando o que é Deus para cada um, né? sim, Mas para mim, Deus é o Todo-Poderoso. O que é para a Vânia tá tudo bem, o que é para a Luciana tá tudo bem, o que tá para a Mena tá tudo bem, né? Mas essa força maior que realmente nos une, né? Nos eleva, eu acho que é dessa forma. E com certeza o Mateus veio com essa missão, né, Vânia? sim. Essa missão de propagar amor, de propagar alegria, porque assim, você olha para o sorriso de Mateus, você já fica contagiada. Sim, é E a, verdade. a Karine está aqui dizendo, Mateus é apaixonante. Pois é, Oi, cada um tem Cacá, um olhar, Karine. e é só quem convive que sabe, né? Sim, sim. O Matheus é cheio de amigos, cheio de amigos, ele é o intercessor dos sacerdotes, ele ama os sacerdotes. E na minha comunidade, hoje eu ia, levava ele, Matheus. Hoje não, hoje a gente está vivendo uma outra realidade, depois da pandemia. Sim. Ele já não consegue mais. O Matheus sempre foi comigo para todos os lugares, super animado. Uma vez eu ia para um velório, ele muito animado, assim, Matheus, velório não é legal, velório não é para se animar. Mas ele é muito animado para sair, Tá para levando conhecer. alegria, tá levando alegria, onde realmente precisa, né? Um momento de É, tristeza, ele tá levando alegria. então ele assim, não passa despercebido. Onde ele chega, né, onde eu chego com ele sabe, ele fica, eu vou com ele para missa e ele fica catando uma pessoa, aí até olhar para a pessoa e olha até que a pessoa sorri. E ele fica interagindo, sorrindo. A Karine Faela sentava atrás de mim e ele sempre ficava, coincidia de ser ela, até enquanto ela olha para ele para ficar sorrindo, porque é a forma dele interagir, né? Mas ele sempre, sempre, sempre gostou de pessoas. O Matheus é muito feliz, apesar de todos os desafios que a gente tem, né? Sim, Das comorbidades que estão aparecendo. A cada dia eu tenho a consciência de que a cada dia vão aparecer mais. Mas eu vou dizer, um dia de cada vez, tentando sim, tirar o melhor daquele, tentando ser a melhor pessoa naquele dia, né? Para ele, para o Matheus e para toda a humanidade. Porque se a gente for sim. pensar, sabe, se eu soubesse, se alguém tivesse me dito como seria esses 16 anos com o Matheus, eu não teria tido coragem, né? Olha, você não vai dormir nunca mais, uma noite toda, desde duas em Uhum. duas horas, tem que levantar para fazer, mudar de disposição, para não ter escala. O dia inteiro, quer dizer, a vida inteira você não vai ter mais sossego de dormir até tarde, porque cedo tem que acordar com ele. Então, eu não acho que eu não teria, na minha humanidade, não teria tido coragem. Uhum. Aí Deus foi me apresentando de forma suave, Mas de é forma assim que Deus tranquila. faz, né? É, Ele, sim, a gente só ó, tem que ele apresenta acolher. isso aqui, vai mostrando a grandiosidade que tem É, lá na frente, em todos os aspectos, né? Porque essa grandiosidade, com certeza, todas essas dificuldades que você já passou, que você vem enfrentando, imagine que ser humano você não é hoje, né? Imagine esse ser humano que você vai se transformar cada dia, né? sim, eu espero assim, que a cada dia eu vá melhorando, eu vá evoluindo, eu vá ficando mais parecida com Deus, né? Eu vá buscando a cada Uhum. dia mais a santidade, que é o que eu busco, né? Sim. E Porque o eu Matheus acredito, Vânia, assim, ó, que Deus coloca ferramentas na nossa vida, né? Todo mundo tem ferramentas. Cada um precisa aproveitar essa ferramenta que veio para mim, que veio para você, que vem para a Nena, para a Karine, para a Márcia, para todo mundo que está aqui ouvindo, né, que está aqui assistindo. Eu acredito que todos nós temos instrumentos. Só que muitas vezes a gente despreza, muitas vezes a gente reclama, né? E aqui a Nena está colocando aqui, eu estou me surpreendendo, né? Imagine uma mãe ver um filho evoluindo a cada dia, porque ela tem a paralisia cerebral. E assim, para quem não conhece a história da Mena, tá gravada aqui no perfil, tá? A história da Mena. E Mena, ela tem uma dificuldade de aceitar o fato de ter paralisia cerebral, né? Mas cada dia, Vânia, ela tá se melhorando, tá se surpreendendo. E é isso que ela tá dizendo aqui, né? E se ela tá se surpreendendo com ela, imagine você como mãe, né? Em ver o filho evoluindo a cada dia. É bom demais. E eu sim, tô cada dia, Mena, mais feliz com o seu desenvolvimento, porque isso é importante.
a gente se aceitar, a nossa autoestima, né, Vânia? Então, assim, isso é Sim, muito importante. E Deus dá esses instrumentos para a gente evoluir. Agora, a gente que precisa fazer a nossa parte, se melhorar cada vez mais, né? Como ser humano, como mulher, como pessoa, para a gente estar melhor. sim. Né? Sim, É e imagem e semelhança, né? imagem e semelhança de Deus, que a gente tem que ir a cada dia buscando, ficar mais parecido, né, com ele. Sim, Para mim, ser mãe do Mateus é assim, uma grande graça mesmo, uma grande bênção de Deus. Eu a cada dia sou mais realizada na minha vida. Não sei como seria, como assim, um dia o Mateus vai partir. Sim, como vai ser minha vida depois? Porque eu não tenho mais vida. Eu não faço foto mais sozinha, eu e Mateus. É tudo eu e Mateus, né? Assim, eu tento viver o meu momento, é uma coisa mais. Não dá, não tem como separar do que sou eu e que é ele, né? Ele vê o mundo, ele consegue acessar o mundo através de mim, através do meu olhar, através da minha locomoção, que vou levando ele. Então é assim, muito, sabe, é divino, porque sim, você sabe que veio de Deus, né? Que ele veio para você. Eu sempre conto para os meninos, eu conto para ele a história dele. Ele sabe que é adotado. sim, Eu sempre conto para ele a história que Deus mandou um anjo trazer uma sementinha para mim, uma sementinha para nascer um neném. Eu sempre mostro quando eu vejo uma mulher grávida. Olha, essa mulher engoliu uma sementinha, Deus mandou uma sementinha para ela. E nasceu, só que o anjo era atrapalhado, esqueceu o endereço, ele encontrou uma moça bem bonita, e pediu para a moça cuidar da sementinha, né? E aí depois eu vi, ele me avisou e eu fui lá buscar. Eu sempre conto para os dois, para o Marcos e para o sim. Matheus, essa história da sementinha. Os pais Porque biológicos deles têm acesso a eles? tem acesso, eles assim, a cada 2 anos eles vêm visitar, sim. Eles Sim, vêm, hoje estão separados. Na época, o Matheus, quando nasceu, a mãe dele tinha 21 anos e tinha 6 filhos. E estava grávida de um sétimo. Mas aí depois eles se separaram, mas eles vêm ver. Esse ano o pai dele já veio ver. Ele chora quando vê o Matheus. Ele diz, doutora, se a senhora precisar do meu coração para ele, eu dou. Porque nem eles conseguem admitir, nem eles conseguem entender como é que alguém pode adotar alguém com a deficiência, né? Tem gente que não consegue entender e quer perguntar, e por que foi, e por que é, e por que não é. sim. E Se você ele que é pensa, o pai biológico, imagine se ele, como é, pai biológico, não teve essa aceitação, não quis, né? Como é que ele vai entender uma ação dessa como sua, como de sua irmã, né? Não e tem não como entender. consegue mesmo. Não, não tem como entender. Nem ele consegue, Ele, ele ele é chora. muito humano para isso. Ele é muito É, humano para isso. é verdade. Não dá para entender. Mas é Não dá. assim, é, acolher uma criança, adotar uma criança, né? As pessoas, a gente tem que a santa, tem uma santa que ela diz que o amor só é amor quando dói, né? Eu sempre me lembro dessa santa, porque hoje eu sinto dores, né? Eu sinto dores nas costas, porque Matheus está pesado, já são 17 anos. E eu vejo que, mas é assim mesmo, né? O amor, a gente às vezes tenta amar algumas pessoas e não consegue chegar, porque às vezes as pessoas não se permitem ser amadas. Sim, E, e você, assim, vão, a gente fica tentando, tentando, e já essas crianças, não, você dá amor, você ama, você cuida, sim. e eles não têm nenhuma resistência, né? Sim. E assim, ó, o mais interessante de toda essa situação também, que a gente precisa colocar aqui, né? De por mais que a gente não consiga entender essa relação, né, do pai biológico, como você colocou aí, né? Ele mesmo não consegue entender o que você fez. E assim, a gente não ter o olhar de julgamento para um pai desse, né, para uma mãe, porque a gente também, como ser humano, a gente não consegue entender porque os pais, né? Porque um pai, uma mãe é capaz de abandonar seus filhos, né? Sim, Então não nos verdade. cabe julgar nenhum dos dois.
E uma coisa, Vânia, que eu aprendi muito, e eu não esqueço da fala de uma mãe que teve aqui no nosso projeto, né? Ela adotou o Gael, a Tânia. São duas mulheres, elas casaram e adotaram o Gael, que tem síndrome de Down. E a Tânia colocou aqui na live o quanto elas são gratas, né? Por essa mãe não ter feito mal. Teve Gael e simplesmente doou, né? Hoje elas cuidam dessa criança assim com todo o amor. Não nos cabe julgar essa mãe que abandonou, não nos cabe julgar em nada, né? Zero julgamento. Eu gosto muito de falar nisso porque é algo que eu trabalho na minha vida. Quem somos nós para julgar, seja lá a atitude que for de qualquer pessoa? A gente pode julgar até nossas ações, as nossas, mas é de ninguém. A gente está aqui para julgar, né? Então, assim, gratidão, porque ela doou Mateus, né? E veio para uma mão que realmente está Sim. cuidando, está evoluindo como ser humano. E na vida é assim, a gente não vai entender tudo. E não adianta querer buscar informações, entender tudo, porque a gente não vai conseguir entender isso. Mas, assim, gratidão por ter vindo para você e ter feito essa evolução na sua vida, tá fazendo, né, na família, nas pessoas que estão ao redor, que têm o prazer de conviver junto, né? A oportunidade de viver junto. Sim, eu, graças a Deus, eu tenho assim, uma rede de apoio, né? Minha família, todo mundo, o Sim, Matheus é o centro das atenções. A minha sobrinha foi casar e tinha que ser um lugar que tivesse acessibilidade por conta do Matheus, que é sim, convidado, né? sim. O Matheus foi para a festa da outra que se formou, da sua valsa com ela, então tinha que ter uma acessibilidade, tinha que ter. O Matheus já foi pajem de Eu casamento, o vi, tá Matheus no seu Instagram, não é isso? Ela tá dançando com ele. dançado com ele, sim, ele muito feliz. Então ele consegue, o Matheus consegue sentir, ele consegue perceber aonde ele está, consegue perceber que é amado, ele consegue perceber, e também consegue perceber quem não liga para ele. Assim, na minha família existem pessoas que não conseguem, tem gente que não consegue se Sim. relacionar. E ele também. A pessoa pode fazer pirueta na frente dele e ele não dá um Aham. sorriso. Eu sempre O falo assim, Matheus ó, Vânia, não quer se relacionar comigo, não? não Então, ó, quer. É, beijinho no verdade. ombro. É. Olha, o Matheus, ele é tão esperto hoje, a cuidadora dele não veio dormir. Ele é louco por ela, pela Ariane, que tem me ajudado muito. Tem pouco tempo está comigo, mas ela tem sido assim, assim, a providência mesmo de Deus. E na segunda-feira, quando ela chega, ele vira o rosto, ela, Matheus, dá um sorriso. E ele, chateado porque ela não veio no domingo. Como de sair Aham. com ele para passear, vai interagir com ele. E ele vira para o outro lado, até que vai passando a raiva, daqui a pouco ele sorri para ela. Pois Mas é. ele. Mostrando os sentimentos, né? E Sim, assim, sim. Vânia, uma coisa que eu sempre falo, né? Eu sempre gosto de falar aqui nas lives, essa questão, né? O quanto é importante essa questão da gente estar nas redes sociais, né? Essa gratidão que eu tenho das redes sociais, porque foi através do Instagram que esse projeto começou, tem crescido tanto, tem me melhorado tanto como ser humano, né? E assim, agradecer você por ter aceito o convite e por estar aqui nas redes sociais, né? E dizer assim, só que você precisa postar mais coisas. A gente quer ver mais coisas do Matheus, né? Então eu Pois não falei é. nada para você, não falei nada no privado para falar aqui. Preciso ver mais coisas de Matheus, né? Eu tenho certeza que a família também, porque nem todo mundo tá junto o tempo todo. Então, assim, tem que postar mais coisas para a gente acompanhar aí do Matheus, né? Na verdade, assim, eu até ensaiei, né? Começar a postar e tudo. Mas aqui tem tanta gente, eu fiquei tão assustada com as redes sociais, tanta gente má que existe, com tanto comentário, eu Sim. não soube lidar, acho que eu não tive maturidade para lidar com isso, e eu preferi, Aham, sabe, sim. recuar, preferi me afastar um pouco, existe uma curiosidade, e aí as pessoas são más, e aí eu perdi o encanto da beleza O de fazer isso, interesse. o interesse. Mas Aham. Mas não eu perca vou não, sabe tentar. por quê, Vânia? A gente vai ter maldade em todos os cantos do mundo, né? E assim, a grandiosidade
que é essa questão de postar. A gente não precisa. Eu não gosto muito de postar. Por exemplo, assim, tem gente que posta, né? Ah, eu tô aqui, não sei aonde, fica fazendo essas postagens. Eu acho que isso tira a nossa privacidade, não é seguro a gente estar fazendo isso. Mas fazer uma postagem colocando como foi gostoso ver aquela foto do Mateus recebendo aquele beijo do Papa, ver ele dançando, né? Então, assim, tudo isso aí. Ai, gente,